gente, meu nome é Natália Paiva e este é o meu canal. Hoje eu venho falar sobre a importância do meio ambiente. Então subscreve, deixa seu like aqui e hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre a importância do meio ambiente. Pois infelizmente até hoje existem pessoas que pensam que o meio ambiente a natureza é inesgotável, que o Brasil é a maior reserva de água doce, por isso nunca vai faltar água. Uns pensamentos assim bem arcaicos, né? Bem antigos, de pessoas que não estudaram muito. Então, ou que não tiveram acesso à educação ambiental, ou infelizmente existem, ou que são ignorantes mesmo sabendo sobre essas informações, preferem desprezar a importância delas. Então o que acontece? O que levou à criação dessas leis que restringem as empresas, as pessoas, né, a estarem colocando cargas poluidoras à vontade na natureza, ou usar os recursos naturais de forma ilimitada, foram catástrofes, gente. Então, assim, vou citar um exemplo de 1861, né, que é o da Floresta da Tijuca. Nesse ano, nessa época, o Brasil enfrentou, no Rio de Janeiro, né, a maior seca que já houve. Dom Pedro II, então, pediu os moradores lá da Floresta da Tijuca, que naquela época não era ainda uma reserva ambiental, era uma área em que os nobres, imitando a vida europeia, na Europa eles tinham o costume também de viver nas florestas, assim, então eles também queriam viver dessa forma lá na Floresta da Tijuca. Então, Dom Pedro II pediu eles, através também de assim, troca, né? Fizeram uma troca, o Dom Pedro I pagou eles para eles saírem da Floresta da Tijuca. E eles foram desapropriados daquela área. É uma área bastante região alta, né, do Rio de Janeiro, onde tem muitos mananciais de água, muitas reservas, nascentes. Então era muito importante, sim, ele fazer essa desapropriação e voltar a natureza para lá, né, através do reflorestamento. Então o Marechal Gomes, né, ele foi responsável por plantar 80 mil mudas de árvore lá nessa região para fazer o reflorestamento. Então, assim, muitas pessoas criticaram, inclusive José de Alencar, né? No seu livro Sonho de Ouro, ele fala que é uma loucura o reflorestamento visionário de Dom Pedro II, que foi o maior reflorestamento até hoje do Brasil, gente, né? Tem muitos anos esse reflorestamento, mas ajudou bastante o Rio de Janeiro a estar recuperando ali seus mananciais da água e está recuperando suas águas. Depois de um tempo eles tiveram um problema de novo, em 1888, e o que acontece? Em 1888 já parecia secar, já estava 42 graus Celsius de calor no Rio de Janeiro e secou o chafariz. Então Dom Pedro II ficou desesperado para voltar com a água, né? Ele já estava sendo muito criticado, já estava enfrentando muita oposição, provavelmente de republicanos, né? Então ele decidiu que fazer um concurso público, né? Para fazer quem tivesse um projeto ali para estar melhorando o saneamento básico da cidade. Aí um dinheiro de 29 anos, não me recordo o nome, desculpem, mas ele conseguiu fazer um projeto que vingou ali até os anos de 1992, eu acho. E esse projeto, que foi substituído pelo Plano Diretor de Águas, então durou mais de 100 anos esse projeto de saneamento, né? Na época do governo de Dom Pedro II. Então, assim, é um exemplo de degradação ambiental que aconteceu ali principalmente por causa das famílias nobres morando na região, por causa dos cafeicultores, né? Então, o Dom Pedro II agiu logo, foi lá e reflorestou. Foi um pensamento muito à frente da geração dele, porque hoje a gente tem muita dificuldade, viu? Em estar tirando pessoas que estão em áreas de preservação. Então, gente, depois de citar esse exemplo da Floresta da Tijuca, né, que é um bom exemplo de preservação ambiental, preservação de áreas permanentes, que são as nascentes, os mananciais, também tem o exemplo de Minamata, no Japão, que foi uma empresa que trabalhava com fertilizantes, e eles foram despejando ali nas águas componentes de mercúrio, né? Então, isso foi bioacumulando os peixes daquela região e as pessoas foram ingerindo, né? Então,
houve em torno de 900 mortes ligadas a essa contaminação das águas em Minamata. Então, por isso que há importância, sim, de existirem leis que controlem a quantidade de substâncias tóxicas ou substâncias orgânicas nas águas. Então, as empresas hoje, têm que estar tratando essa água antes de jogá-las no corpo d'água ou até mesmo na água de tratamento, por exemplo, da Copasa aqui em Minas Gerais, Então, por isso que é importante haver esse pré-tratamento da água nas próprias empresas, que tem que existir uma estação de tratamento dentro da empresa para estar tirando essas substâncias químicas e depois para estar jogando no corpo d'água ou até mesmo numa empresa de tratamento de água, Porque nós também não podemos esquecer, porque na estação de tratamento de água, também de esgoto, a gente tem micro-organismos que vão estar fazendo de forma biológica o tratamento da água. Se chegar lá metais pesados, vão matar esses micro-organismos na estação de tratamento de esgoto. Então, de qualquer forma, a água tem que ser tratada na empresa, também na estação de tratamento. Então, é muito importante, gente. Por isso que as leis ambientais estão aí, para evitar esse tipo de incidente. Olha o tanto de morte que causou uma água poluída, que foi bioacumulando os peixes e depois passando para o homem que comia aqueles peixes. Em 1984, a gente também teve em Bhopal, na Índia, um incidente também com uma empresa fabricante de agrotóxicos, que eles também, houve uma explosão e o ar foi contaminado. E esse gás, que até hoje a gente não sabe a composição dele porque a empresa não liberou, as pessoas respiraram, queimaram os olhos delas, as vias respiratórias, e foi um dos maiores incidentes químicos do mundo, gente. Infelizmente, também houve isso, uma falta não só de cuidados com o meio ambiente, mas com segurança também, segurança do trabalho, nós podemos dizer assim, segurança com as pessoas que moravam ali ao redor. A sirene não tocou, Aconteceu a mesma coisa aqui, com nossos incidentes em Minas Gerais, as mineradoras, que as sirenes tocaram ou depois, ou simplesmente não tocou, no caso de Brumadinho e de Mariana, não tocou. Aconteceu também a mesma coisa em Bhopal. Então, o que acontece, gente, é muito complexo. Esses problemas ambientais que a gente está tendo, e eles estão permeando, mesmo com tantas leis, porque existem poucos fiscais, embora as pessoas achem que é uma desculpa para criar emprego para funcionário público, não é, porque tem poucos funcionários que fiscalizam, e por isso mesmo que está acontecendo tanto incidente, por falta de funcionários, Eu não sei quantos funcionários tem mais ou menos em Minas Gerais de fiscalização, mas minha professora citou algo em torno de 20 funcionários que fiscalizam as mineradoras em toda Minas Gerais, que é um estado enorme, Então é muito complexo isso. Então, gente, também tem um caso de 1980 de Cubatão. Cubatão foi considerado pela ONU e globalmente como o Vale da Morte, infelizmente. Lá teve uma das maiores poluições atmosféricas do mundo. Não tinha controle nenhum. As empresas simplesmente jogavam, tanto nos rios quanto na atmosfera, o que elas queriam, sem nenhum controle. E isso gerou o Vale da Morte na época, que muitas crianças nasciam mortas e com cara de sapo, porque elas não tinham cérebro. Então, o que ocasionou a falta de cérebro? Eles faziam exames sanguíneos em um grupo de pessoas e detectaram a presença de dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio e enxofre no sangue delas, e então faltava oxigenação. Então, o primeiro mês de gestação é formado o sistema nervoso central, e essas crianças não tinham formação completa pela falta de oxigenação, que a mãe estava já muito contaminada por aquele ar poluído, não conseguia estar tendo ali a devida formação. Infelizmente, Cubatão ficou com esse nome, Vale da Morte. Mas, felizmente, em 1992, na época 92, que foi até no Rio de Janeiro, ela foi considerada a cidade como representação de recuperação ambiental. Porque a partir daquele tempo que eles descobriram que era por causa da poluição atmosférica, eles começaram a instalar nas empresas controladores de poluição atmosférica, ciclones, filtro de manga. Vou falar isso em outro vídeo, que é uma série um pouco maior. Então, melhorou demais a qualidade do ar. Caiu em torno de 90%
a poluição só com esses controladores de poluição atmosférica. Então, assim, infelizmente, no caso da atmosfera, é bastante recuperável. Cubatão, ela tem uma posição geográfica não muito favorável, porque ela está numa serra. Então, a serra tem o mar de um lado e a serra do outro. Então, o que acontece? Os poluentes não conseguem se espalhar pela atmosfera, eles ficam circulando ali na cidade, porque eles chegam na serra e voltam para a cidade, né? Então, a posição geográfica também beneficiou essa catástrofe ambiental, essa poluição atmosférica acentuada. Então, tudo isso, gente, todos esses fatores que foram acontecendo, eu posso citar aí mais outros 20 casos de poluição no meio ambiente que levaram às leis ambientais. E, infelizmente, algumas pessoas ainda não têm muita noção disso. Mas, vocês viram, né? José de Alencar, que é um grande escritor brasileiro, criticou abertamente e, assim, chamava de loucura a reflorestamento da Tijuca. Então, assim, as pessoas considerarem o meio ambiente uma bobagem é muito antigo. Então, a gente tem que relevar e simplesmente pensar que essas pessoas ainda não têm o conhecimento necessário de que nós vivemos no planeta, estamos todos juntos e tudo tem uma consequência. Eu não posso jogar uma substância tóxica ali naquele rio ou na atmosfera e que não vai ter consequência, porque todos nós estamos respirando o mesmo ar. Então fica aí a dica, espero que tenha esclarecido bem para vocês a importância das leis ambientais e também da fiscalização.